Notícias direto do hospício. Olá, eu sou o Ricardo Manário e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, sábado, dia 24 de janeiro de 2026. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Um excelente final de semana para todos, tá? Curta, comente, compartilhe o nosso vídeo. Pessoal, lembrando que no dia 28 de fevereiro, um sábado às 8 da manhã, anote em sua agenda, nós faremos nossa primeira live, em que nós poderemos interagir. E o fio condutor será os 40 anos do Plano Cruzado. Então, se você está ao vivo e se lembra, comente aí com seus filhos, seus netos. Se você tem curiosidade, pergunte. E será uma maneira da gente trocar uma ideia. E se nós tivermos 3.000 inscritos, vai facilitar muito essa interação. Colabore aqui com o Manarinho. Reserve 10 minutinhos, 12 por dia, né? Se você acha que nesse nosso trabalho vale a pena. Muito bem, pessoal. Eu estava preparando, né, essa nossa conversa e que eu vou falar desse mundo em transformação, principalmente essa transformação no Ocidente, e relacioná-la com a caminhada pela justiça e pela liberdade, capitaneada, iniciada pelo Nicolas Ferreira, que ganhou a adesão de outros políticos, né, de intelectuais e principalmente da população, né? Ele coloca na sua camiseta acorde: acordado nós estamos, mas esse ato tem sido inspirador. Inclusive, não é? Amanhã, domingo, meio-dia em Brasília, em São Paulo, às 3 da tarde, né, haverá manifestações pacíficas. Muito bem, pessoal, na última semana, na verdade, nós tratamos mais de geopolítica, de questões externas, mas, poxa, o Brasil é periferia do sistema. O que acontece lá repercute aqui, é tudo integrado. Então, muitas das coisas que a gente está falando, nós vamos ver, refletir e já estão refletindo aqui no Brasil. Então, nós falamos da questão do Irã, contamos a história do Irã, falamos do que está acontecendo lá e as coisas continuam acontecendo, as pessoas continuam mobilizadas, muita coisa ainda vai acontecer. Falamos sobre a questão da Groenlândia, falamos ainda, né, sobre os discursos do Trump e do Milei, mas principalmente do significado de seus discursos, né, e das ações, a criação do Conselho de Paz, não é? Que vai possivelmente ocupar o espaço vazio que a ONU deixou, ou seja, um mundo em transformação. O Ocidente reagindo ao avanço do eixo do caos. O avanço desses burocratas globalistas está vendo uma reação, né? Em cadeia, muitas coisas acontecendo. Aqui na Venezuela, a prisão do Maduro, né? Ali no Irã, enfim, essa transformação. Na verdade, né, uma das coisas que eu achei mais bonita do discurso do Milei, que eu falei, é aquela ideia de resgatar os valores, né? O direito romano, a filosofia grega e principalmente os princípios judaicos cristãos. E você sabe, pessoal, à medida que eu fui preparando essa nossa conversa, eu fui me emocionando, né, quando eu fui preparando. Porque assim, né, pessoal, esse racionalismo, o materialismo, o secularismo, algo que ganhou muita força a partir da Revolução Francesa, e há muita gente que fala com uma qualidade imensa sobre isso, o materialismo, né, o materialismo histórico do Marx, essa secularização, né, esse afastamento da Igreja de Deus, né, das pessoas, perdão, do Ocidente, de boa parte da população do Ocidente de Deus, tem efeitos terríveis que a gente vai vendo cada vez mais. E aquilo que eu falo, né, o mundo está em guerra. E não é só uma guerra política, econômica, comercial, é uma guerra cultural e é uma guerra espiritual. O comunismo, pessoal, que é demoníaco, ele se alimenta do quê? Ele se alimenta da inveja, do ressentimento. E mais do que isso, ele se compraz, ele se alegra com o sofrimento alheio. Eles prometem muitas coisas e só entregam tragédia. Tem um filme do Brasil Paralelo, Oficina do Diabo, eu vou colocar o link aqui, em que é feita essa reflexão, né? Não só da questão do materialismo histórico marxista, mas essa questão da razão. E isso vai estragando a sociedade, não é? Ao longo dos anos a gente vai
percebendo e cada vez fica mais claro aos nossos olhos que isso não traz um vazio. O pior, não existe vazio, é preenchido por coisas piores. Então a gente vê famílias destruídas. Pô, a família é a nossa base. Nem todas as famílias são perfeitas, mas estão sendo destruídas. Cadê aquele espírito de tolerância, de amor? Tem levado a muita solidão, a depressão, a intolerância, a radicalização. E muita gente, principalmente jovens, tem notícias do hospício que eu falo sobre isso, acabam abraçando aquilo que eu chamo do messianismo ateu. Que fala, olha, nós vamos transformar o mundo em uma sociedade justa, e mais igual, todo de todos, nada de ninguém. E as pessoas vão, e todos têm que nos seguir, não é? Porque quem não nos segue não quer a justiça, não quer a igualdade, é um fascista, é um maldito, que é um herege, que precisa ser queimado na fogueira. E muitos vão, mas isso não dá resposta. Mas, pessoal, tá havendo uma reação silenciosa, não é? Eu tenho falado para vocês, né, tenho comentado, né, do aumento da venda da Bíblia Sagrada nos Estados Unidos, na Europa, especialmente no Reino Unido. Vendo que jovens dessa geração Z, que nasceram no final do século passado, como esse século, intelectuais, políticos, sérios, honestos, se aproximando de Deus, se reaproximando da igreja, se reaproximando do cristianismo. Pessoal, é como diria Pascal, não o Pascal. Alguns vão lembrar do Pascal. Lembra? Coloca aí nos comentários se você lembra do Pascal. Mas o Pascal que eu estou falando é um matemático, físico, filósofo, teólogo, inventor francês que viveu no século XVII. E ele dizia o seguinte, olha, há no homem um abismo que só pode ser preenchido com Deus. E o Ocidente está redescobrindo isso. As pessoas estão redescobrindo isso. E isso é maravilhoso. As igrejas voltam a encher, seja a igreja católica, seja as igrejas reformadas, sejam os centros kardecistas, enfim, não é? E as pessoas, e é muito interessante porque, claro, existem muitos ateus que são mais cristãos do que muitos se dizem cristãos. Eu não estou falando, né, que nós temos a hegemonia, não é nada disso. Mas a experiência da vida em comunidade, e eu falo isso porque tive quando criança, aqui perto, né, na Igreja de Rafael, depois, né, em centros, enfim, pessoal, a experiência da vida em comunidade, né, de um viver pelo outro, de um se oferecer pelo outro, né, a força que tem essa convivência, né, o aprendizado, a solidariedade, a amizade, as amizades que você cria que são para a vida, os atos de caridade, os atos de amor, como isso nos traz uma reforma interna e a gente começa a pegar essa dimensão, não é? Se aproximar de Deus através da oração, através de cânticos, da música, de louvores. Tudo isso nos preenche, tudo isso nos encoraja. Eu não estou falando que a vida seja fácil. Aliás, a vida é bem difícil, mas se a gente tem esse apoio, se a gente tem essa fé, fica mais fácil de superar os desafios. Claro que há momentos que a gente desanima, e é aí que é importante essa fé, esses amigos, essa fé que é a herança dos nossos antepassados. Isso é contagiante, isso está contagiando o mundo. Percebam, não só no sentido das pessoas partirem por uma prática espiritual, mas também o mundo ocidental falar sobre isso. O Trump falar, o Milley falar sobre isso. Agora, pessoal, eu pergunto a vocês, o que isso tem a ver com o que está acontecendo no Brasil hoje? O que, com tudo isso que a gente tem visto, os escândalos, a corrupção, a tortura, né, gente fora do Brasil, jornalistas, não é, coisa, e essa marcha que o Nicolas iniciou. O que tem a ver? Primeiro, quer saber? Curta, comente, compartilhe. Segundo, faça você essa reflexão. Faça essa reflexão. Terceiro, no vídeo de amanhã eu vou tentar relacionar tudo isso. E pessoal, eu vou terminar o nosso vídeo com um vídeo de uma música que eu, das meninas, o coro das meninas de Petrópolis, que eu vi uma vez no Laudelino, e foi no momento em que eu precisava ouvir aquilo. Então, para preencher o seu sábado de paz, de alegria e de amor. A todos vocês, um beijo, um excelente final de semana e até amanhã. Fiquem com essa beleza.